Professor Eduardo, com essa onda do antissemitismo global, que na verdade tem havido um certo posicionamento de países que têm manifestado-se em grupos que são pró-Hamas e manifestando o antissemitismo. A internet e os meios de comunicações, na verdade, têm polarizado o mundo com essas informações que tem sido até, de certo modo, muito dada a uma tendência ideológica de movimentos de apoio anti-Israel e também países que têm apoio com relação aos Estados Unidos, que se posiciona politicamente com um anti-americanismo. Na sua visão, todos esses países que são anti-Israel, eles também são anti-americanismo? Parece ser uma nova Guerra Fria em termos de posição e relações diplomáticas e alguma similaridade com os grupos revolucionários, grupos terroristas, que se posicionam exatamente nesse momento no cenário global? Boa noite, professor Ednaldo, boa noite ao professor Van, o pessoal da bancada aqui, a direção também, e a você, meu telespectador. Bom, seria errado dizer que não. É fato que esse pessoal antissemita, hoje, a maioria deles se engloba e tem manifestações de países que outrora foram blocos anti-americanos. Países, por exemplo, se você for dar uma olhada, a Rússia, a Alemanha, o leste europeu, todos esses blocos, há um tempo atrás, na Guerra Fria, eles eram anti-americanos, eles eram antissemitas, pró-soviético e todas as pautas, vamos dizer assim, que unia aquele bloco em si, fazia com que eles formassem um grupo. E esse grupo hoje voltou também com o mesmo bloco. Se você for perceber, geograficamente falando, é a mesma área, é o mesmo povo, a mesma nação. Para você ter uma ideia, por exemplo, a França tem mais ou menos 6 milhões de muçulmanos, 6 milhões de árabes. Então, assim, tantos e tantos, e uma população ínfima de judeus. Então, assim, por influência, por ter tantos árabes, por ter tantos muçulmanos, por influência desses muçulmanos, você acha que a França vai se pautar a favor de quem? De Israel? Rússia, como estamos vendo aí nos vídeos, passando também, o bloco russo, e as manifestações sempre são em pró-Hamas. Quer dizer, me parece que o que acontecia há 70 anos atrás está de novo, em termos ideológicos, em termos de localização de ideias, me parece que está voltando de novo. Professor Anísio, com esse pacto que tem sido intensificado e exposto de uma maneira, por exemplo, você lançar um painel e você fazer uma comparação dos dois blocos, dos blocos da Guerra Fria, bloco que estava relacionado a interações políticas relacionadas aos Estados Unidos, e Estados Unidos, na verdade, sempre teve alinhado com as políticas pró-criação do Estado de Israel, e do outro lado também tinha, sim, uma outra organização em outro bloco, encabeçado pela Rússia. E nessa atualidade, nesse momento agora que está acontecendo em Israel, em oposição a Israel, esse antagonismo, essa antítese que tem surgido exatamente agora, a Rússia e a China, esse eixo russo-chinês, junto também com os países árabes, parece que o movimento do arabismo, ainda que ele não tenha se manifestado de uma forma bélica em atacar Israel, mas ele parece estar se unido ideologicamente. Como é que o senhor pode, por exemplo, nesse momento, agora fazer uma leitura disso, baseado também nas imagens, nas informações que a gente está passando exatamente agora para os nossos telespectadores? Boa noite a todos que estão aqui na bancada, a nossa direção, aos nossos telespectadores. Olha, a gente não tem como não voltar, né, um pouco na história. A gente vai ver que o antissemitismo, o pessoal contra o judaísmo, mais afloradamente se dividia apenas em 2 blocos. Era Alemanha e Itália, os dois que perseguiam judeus, não só judeus, né? E hoje a gente vê que essa coisa, ela se espalhou de uma forma assim que quase
todos os países, eles estão apoiando, ou seja, estão contra os judeus, contra Israel. Até mesmo o nosso Brasil, que tem uma comunidade judaica muito grande. Inclusive até é uma vergonha o presidente de uma nação e todo o seu governo declarar apoio a um grupo terrorista. Eu queria até, em nome dos brasileiros, pedir desculpas aos judeus residentes no Brasil por esse antissemitismo que vem de onde não poderia vir, que é do governo federal. Mas a gente vai ver França, o bloco chinês e russo, russo-chinês, né? Russo-chinês e várias outras nações estão se levantando, até aqueles que o Hamas não são muitos ligados, muitos movimentos, como o movimento GLBTQIA+, BFG, a agenda politicamente correta. Os politicamente corretos. Que não vivem, não se manifestam se tiver no Oriente Médio. Sim. Não, se tiverem no Oriente Médio, se eles se manifestarem, são mortos. São mortos. E assim, eu não entendo o porquê essa defesa de um grupo terrorista que não apoiam a agenda do politicamente correto. Inclusive até eu quero narrar aqui um fato de uma aula de direito da comunicação. O professor expôs sua posição, todos os alunos, antissemitista, né? Antissemita. Aí quando eu fui fazer a redação que pediu sobre a aula, aí veio a observação que eu, como comunicólogo, estudante de comunicação, e mais ainda no direito na aula de direito e comunicação, deveria ser imparcial. Então, cara, como se alguém na sala não foi imparcial, foi antissemita, e eu deveria não impor minha opinião. Então a gente vê esses pseudos árabes, como foi citado, estão fluindo, estão subindo, estão assim, todo mundo quer ser árabe, todo mundo quer ser pró-Hamas. E essa ligação aí é de a gente ficar assim e sem entender, porque na realidade todos nós que temos assim um pouco mais de conhecimento, sabemos que não é Palestina em si, mas sim um pequeno grupo que está ali no meio causando tudo, inclusive usando os palestinos de escudo. São coisas que a gente analisa, mas se a gente for olhar um pouco mais no passado, a gente vai ver. Eu sempre estava observando alguns vídeos e o nosso amigo aqui, Van, sempre fala, olha, a Bíblia é assim, 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 olha, a Bíblia. Aí algumas pessoas dizem, mas rapaz, está parecendo mais um culto, podcast, fala a Bíblia. Mas não tem como fugir da história atual, da história bíblica, porque a Bíblia é um livro tão atual quanto esse podcast, que pode ser lançado daqui a algumas horas, ou amanhã, ou a notícia que sai na internet. É atualizada, está lá, é só a gente ver que sempre existiu povos que se indignavam contra Israel. E hoje não é diferente. Não tem como a gente não olhar a Bíblia. Não tem como. Mesmo que tenha, durante as traduções, havido algumas mudanças, mas a gente vai olhar, o contexto está lá. Isso aí já estava descrito. E mais ainda com esse povo aí, que os fascistas, nazistas, neonazistas, que antes atribuíam a Bolsonaro, e os bolsonaristas, os bolsominions, né? Eu sou um bolsominion. E hoje a gente vê que realmente são os fascistas e nazistas, que defendem um grupo que na Segunda Guerra Mundial eles perseguiram
e mataram mais de 6 milhões de judeus. Aí fica a pergunta: o que você, telespectador, que defende um grupo terrorista, tem a dizer? Quem são realmente os nazistas e fascistas da atualidade? Quem são? Quem defende o grupo terrorista ou quem está se defendendo de um grupo terrorista, que é o Hamas? Professor Valens, uma pergunta para o senhor. Israel, ele parece ser agora o bode expiatório, e isso parece ser pelas virtudes e não pelas mazelas. O que é que o senhor diz? Boa noite, pessoal. Quero agradecer a Deus primeiramente, e quero falar para vocês que, como o professor Anilson tem falado aqui, a respeito, porque sempre eu cito a Bíblia, e a Bíblia realmente é um livro atual. O vídeo de hoje nós estamos falando sobre o antissemitismo. Isso. Semitas. Sim. Semita, e aí às vezes alguém vai assistir e dizer: o que é isso aí, minha gente? Antissemita, o que é isso? De onde vem isso? De onde surgiu isso? Pronto, como prova que a Bíblia é um livro tão atual, inclusive os homens estão estudando hoje esse tema, esse assunto, na verdade não estão estudando hoje, vai colocando em pauta com mais eficácia, porque hoje está sendo, como já foi falado aqui, a mídia divulgando, inseminando isso aí, mas na verdade isso aí tem sido ensinado nas escolas. Estados Unidos mesmo são ensinados não só nas escolas públicas, mas também nas escolas privadas, que você deve realmente odiar o judeu, um judeu. E isso agora é com o judeu, mas isso não vai ser só para o judeu. Isso vai acontecer justamente como aconteceu na Alemanha. Mas falando do antissemitismo, da onde surgiu isso? Como foi que surgiu isso? Então eu vou mostrar aqui um pouco, fazer um relatório aqui, um comentário com relação a como surgiu esse termo. Primeiro, todo mundo sabe, inclusive a mídia, a rede aberta, já fizeram filmes com o tema A Arca de Noé. Isso já foi falado em várias televisões e feito até filmes. E todo mundo sabe que Noé tinha 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. Os 3 filhos de Noé. E Sem, ele gerou a Peleque. Peleque gerou Reu. Reu gerou Saruque. Saruque gerou Naom. O Naom gerou o Tera. O Tera gerou Abraão. E daí agora Abraão gerou Isaac. E Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Por isso que chama semita. Porque é descendente de Sem. Essa é a questão do termo. E como todos nós sabemos, não tem jeito a não voltar para lá. Eles foram perseguidos, esse povo, não é simplesmente, eles não são perseguidos simplesmente por aquilo que ele é, por aquilo que eles são. Não, mas por aquilo que eles defendem e acreditam. Vocês acreditam que essa perseguição, da forma que está acontecendo agora, vai ficar só nos judeus? Aí eu pergunto aqui, quem foi que criou o cristianismo? Um judeu. Está entendendo? Vocês já viram aqui no Brasil, nas políticas passadas agora, que foi falado por alguns líderes políticos que deveriam colocar esses cristãos nos lugares dele. Aí você acha que isso aí um conflito normal? Simples? Não, isso vai acarretar problemas para tudo quanto estiver relacionado ao judaísmo, vai chegar para todo aquele que aderir a alguma ramificação do judaísmo. Aí você perguntou como foi a pergunta que você fez com relação a que os judeus é o bode expiatório. Isso. Aí, na verdade, eu não vejo nenhum judeu como bode expiatório nessa questão. Eu vejo o grupo Hamas como um bode expiatório. Eu acredito que o grupo Hamas, ali na faixa de Gaza, ele tá sendo usado como uma chave para abrir os portais do inferno, que é o que está acontecendo. Porque são muita gente que estão morrendo e muita gente se manifestando a favor daquelas mortes. Isso é até curioso. Isso é difícil de assimilar isso aí. Isso não é normal.
Isso tem alguma influência, e logo agora o período que nós temos. Amanhã já tem um dia meio caótico, onde as pessoas comemoram coisas que aconteceram no passado, onde pessoas que, por professar a sua fé, eram mortas. Então eu não acredito que Israel seja o bode expiatório. O bode expiatório nessa questão é o grupo Hamas, que alguns países não tiveram coragem de atacar Israel e usa financiando aquele grupo para poder atacar Israel. É dessa forma que eu vejo. Professor Eduardo, uma pergunta para você. Os países árabes e islâmicos, eles querem transformar o sionismo no que ele não é. O que você acha? Qual a sua percepção sobre ele querer transformar o sionismo no que ele não é? Na verdade, o pessoal árabe... Islâmico também. Sim. Eles querem e eles reivindicam aquela terra. Então, se houver um movimento de ida do pessoal judeu para aquela terra, uma terra que inclusive eles têm como propriedade sua, isso também frustra os planos dele. No entanto, isso também entra em conflito com a própria ideia que eles têm de aversão ao próprio judaísmo. O judaísmo é uma regra de estadia e de permanência na sua própria terra. O judaísmo é isso. É como você deve conviver, o que você deve fazer, o que você deve, como você deve viver, as suas relações, a sua justiça. Então, assim, isso é o judaísmo. Uma vez que você proíbe essa movimentação do judeu para a sua própria terra, você em si já está destruindo até a própria religião dos judeus. Por quê? A religião dos judeus dizem que eles têm que cultivar nas suas terras e que o sétimo dia foi criado e tem que se descansar junto com a sua família, para naquele sétimo dia eles se elevarem e irem até o seu Criador. Uma vez que você começa a quebrar esses laços, uma vez que você começa a negar esse direito, você começa a deixar de fazer o judeu ser judeu. Então, uma vez que você começa vamos dizer assim, proibir, e você começa a se movimentar para que um judeu não vá à sua própria terra, ou à terra que eles falam que o próprio Criador deu a eles e que Abraão comprou essa terra, fazendo com que o seu fosse legítimo do seu filho, inclusive o filho que ele conviveu, que viveu ali naquela terra. Mas é bom especificar essa questão da compra dessas terras, né, Eduardo? Porque assim, há uma repaginação na mente das pessoas que os judeus simplesmente foram lá e se apossaram da terra, invadiram as terras e conquistaram. E, na verdade, essas terras foram compradas por Abraão, que essas terras manteram-se com os patriarcas em sequência e que depois, quando eles foram para o Egito e passaram lá 210 anos, ao retornar, essas terras foram repovoadas, 400 que não foi negociada, mas eles simplesmente se apropriaram, os cananeus, inclusive se apropriaram das posses de Abraão na terra, e essas posses que foi reivindicada depois por Josué. Sim. Ou seja, existe sim uma negociação e compra de terra. Os judeus nunca entraram na terra da Palestina em tempo nenhum, nem propriamente no tempo colonial inglês. E se, por exemplo, alguns quiserem reivindicar que são, vamos dizer assim, filhos e que são descendências de Abraão e têm direito, ora, o filho que viveu naquelas terras e que trabalhou com o seu pai foi Isaac. E, inclusive, Isaac teve um período de imigração, mas teve um período de volta à terra. Exatamente. Fez os poços, cultivou, administrou também aquela terra. Inclusive, o próprio Abraão comprou até um próprio cemitério. Ele comprou um terreno e fez um cemitério que até hoje existe. E não só dele, como da sua descendência também. É por isso que, apesar dessa corrente, às vezes ter se perdido de sócio-histórico judaica, o hebraísmo ele tem totalmente uma legalidade sobre tudo. Desde a posse da terra comprada por Abraão, inclusive um assentamento específico que é um cemitério, ali é uma marcação de um povo. Sim. Então, nunca houve uma invasão simplesmente de guerra e uma apropriação. Do contrário, até as terras que foram reivindicadas posteriormente na coordenação do general, que foi o Yehoshua, que foi o Josué, foram terras reivindicadas. Só que, ao natural dos tempos da guerra, e como hoje está se exibindo mais uma guerra, existe a questão dos combates e dentro das vitórias, sucessivamente, o vencedor
ele se anexa das terras vencidas. Então, isso é muito natural nas questões da guerra. Sim. Aí, resumindo a resposta para você, eu diria o seguinte: uma vez que você proíbe e quer que acabe com esse movimento sionista, com esse movimento do povo do judeu ao retornar às suas terras, você implicitamente começa a dizer o seguinte: eu quero que acabe e que seja varrido da terra o povo judeu. É isso que implicitamente se dá. Professor Anilson, vamos tentar assim conceituar e dar uma claridade a esses conceitos de uma forma mais nítida, embora precisa, assim, para a gente ser mais exato, para a gente pular para outras perguntas. Existe alguma diferença que pode se dar conceitualmente a respeito do que é o sionismo e do que é o judaísmo em si mesmo? Porque o sionismo está muito relacionado às questões políticas e movimento político pró a criação de um Estado judaico. E o semitismo parece estar relacionado à questão étnica e racial. Isso aí, de fato, é um conceito a ser dado de uma forma diferenciada, ou ambos se fundem e não conseguem se distinguir? Não, na realidade, existe a diferença. É notória essa diferença e tal, mas parece que as coisas estão se convergendo para fundir-se as duas definições. Estão se convergendo, porque daqui a pouco nós não vamos saber mais onde está o sionismo e onde está o antissemitismo. O senhor acha que alguém que é anti-sionista, ele é antissemita? Do jeito que as coisas vão hoje, a gente pode se acreditar em tudo, viu? Porque como um se relaciona a questões políticas e outro às questões relacionadas à origem do povo judeu. Do povo judeu e tudo mais, nós vamos ver que a política sionista, ela vai não muito longe, e já podemos até ver isso, né? Que está caminhando junto com o antissemitismo, porque a gente vê vários blocos politicamente ali ainda não tão aberto, mas implícito, apoiando o grupo Hamas. Vários blocos, como o Eduardo disse, querer exterminar o povo de Israel. Então, se quer exterminar o povo de Israel, quer também exterminar o Estado de Israel. Então, isso aí é o antissemitismo e o anti-sionismo, né? Sim, ambos vão chegar um momento, se não já podemos afirmar que já estão caminhando junto, porque a gente olha nos jornais, como estamos vendo agora, a política, o sionismo e o antissemitismo caminhando juntos. Professor Ednaldo, eu diria até o seguinte, que o sionismo e o movimento de certos judeus em determinados países para Israel, eu diria que até agora, dependendo de alguns países aí, é caso até de sobrevivência. Porque, imagine só, vamos dizer, um judeu ortodoxo ou um grupinho de judeu ortodoxo que vive em bairro lá na França, algum bairro já muçulmanizado. E como será que é essa convivência? Vamos pensar. Nesse momento, né? Nesse exato momento. Então, assim, eu diria assim, que até vamos dizer assim, esse pensamento sionista, ou esse pensamento de retornar a Israel, agora, eu diria que, dependendo do lugar onde está, é até mais viável. E mais seguro nesse caso, porque a autoproteção da determinação do Estado de Israel em relação ao exército e as forças protetivas internas do Estado moderno, o único lugar seguro para um judeu, devido às imagens que estão sendo exibidas da inquietação das populações islamizadas ou muçulmanizadas, então esses fatores, ele na verdade desprotege e deixa cada vez mais o judeu vulnerável, porque parece que nesse momento os direitos do judeu no mundo inteiro, até mesmo nos países democratas, estão todos cada vez mais vulneráveis. Sim. Porque, olha, por mais que se tenha boas comunidades, vamos pegar um exemplo aqui, na Arábia Saudita,
Existem comunidades judaicas na Arábia Saudita. Assim como também no Irã. Sim. Então, assim, só que vamos pensar em um grupo, tá aqui, 3, 4 pessoas andando e toda uma rua muçulmana. Como é que um judeu agora vai conseguir levar o seu filho à escola, ir a uma padaria, ir ao shopping na Europa? Não é no Oriente Médio, na Europa. Eles conseguiram transitar e ter relações interpessoais, sociais na Europa, nesse momento dessa predominância de um sai da toca, porque houve, na verdade, um sai da toca agora de vários árabes e islâmicos, que na verdade parecem ser criptos árabes, falsos árabes, que estão se manifestando com um ar de antissemitismo. Havia países que, inclusive por causa, eu acompanho alguns jogos de futebol, inclusive por causa de alguns jogos de futebol e algumas reportagens, eu percebi a alta crescente de pessoal árabe em determinados países. Por exemplo, eu via muito França, Holanda, vi muito. Então, assim, tem determinados países que, de fato, eu sabia, existe uma crescente árabe muito grande em determinados países. Para mim, essa saída de toca nesses países específicos não foi, vamos dizer assim, uma surpresa. No entanto, eu não percebi, eu não sabia de toda essa parte árabe e islâmica no leste europeu. Isso não passou pela minha mente. Na Alemanha, não passou pela minha mente. Até parecia que tinha expurgado o espírito nazista, né? Sim, e mais, na Alemanha e Áustria, há um tempo atrás, há 70 anos, 80 anos, 100 anos atrás, existiam grandes comunidades judaicas. Com grandes pensadores em destaque, né? Exatamente. Freud, von Mises e outros intelectuais. De repente, 100 anos depois, me parece que a comunidade judaica baixou e explodiu de muçulmanas em países que... Foram suprimidas as comunidades. Exatamente. E publicizou a população estatisticamente árabe. Exatamente. Então, assim, ao meu ver, os muçulmanos, os árabes em Portugal, os árabes na Holanda... Na Espanha também? Exatamente. Isso me surpreendeu bastante. Nesse país, que Espanha, Portugal, isso me surpreendeu bastante. Não obstante, professor Alemanha. Van Lins, agora uma pergunta para o senhor. Israel, ele tem umas características muito ocidentalizadas. Por exemplo, ele tem uma democracia legítima, ele tem liberdade de expressão, politicamente correto existe no Estado de Israel, defesa LGBT, todas essas pessoas circulam com tolerância em Israel, trabalham em Israel, moram em Israel, estudam na Universidade Israelense. Contudo, existe, na verdade, uma contradição agora em relação às manifestações de várias pessoas que estão ligadas a movimentos que têm uma similaridade e uma tendência árabe. Por exemplo, grupos do politicamente correto que se manifestam, como se vê no vídeo, em vários lugares da Europa. Esses mesmos grupos, se eles forem se manifestar em Israel, ele tem total cobertura, proteção e tolerância. Não obstante, se eles forem se manifestar em quaisquer países árabes, eles não têm nenhuma tolerância e, na verdade, são até coibidos de entrar lá. Nessa situação de intolerância árabe, e de onde surge que, sabendo eles que os árabes são intolerantes às suas práticas, às suas ideologias e ao seu comportamento, porque ainda assim eles defendem os árabes e, ao invés de defender um país que único no Oriente Médio, que é Israel, tem uma tolerância a todas as práticas do politicamente correto? Ednaldo, é o seguinte, talvez isso aí seja o pivô de tudo quanto está acontecendo. Porque nós sabemos que, por exemplo, num país socialista ele aceita a democracia? Não. Claro que não. Porém, num país democrático, aceita o socialismo. Por exemplo, o exemplo do Brasil. O Brasil é um país democrático, quer dizer, aparentemente democrático, a gente agora começou a descobrir, a perceber as coisas agora, e que aceita partido como PCdoB, PSOL, PT e outros. Há uma pluralidade de aceitação, terreno fértil, né? Veja só, na verdade, isso aí é propagado para tentar dizer que está harmonizando a sociedade em si, de modo geral, não só a sociedade do país, no caso Israel, não só a sociedade dele. Porque imagine, porque eu fico me perguntando, às vezes, mas, meu Deus, de onde é que vem tanto ódio
não só dos seus vizinhos, mas de pessoas que estão bem longe, contra esse povo. O que é que esse povo faz, ou fazem, para que desperte tanto ódio nas pessoas e as pessoas se declarem inimigo dele? Eu não consigo contextualizar um problema que aquele povo faça que traga tanto inimigo contra ele, a não ser algo espiritual. Não tem como. Porque você agora citou, veja só, são todas essas pautas politicamente correto. Lá ele aceita tudo. Lá, um país que não deveria ter idolatria, tem idolatria. Ele convive. É bem pluralizado, né? Claro. E você vê que essas classes de pessoas em outros países o odeiam. Cujos países que eles estão defendendo exatamente agora. Está entendendo como é o negócio? Então isso é uma coisa que a gente, na verdade, aí eu sempre digo, o tempo é quem vai revelar, porque a gente não sabe realmente o porquê disso aí está acontecendo. Às vezes, vocês ficam falando aí dos árabes, e inclusive eu também falei, até fiz um comentário com relação aos árabes, povos árabes que veio lá do Ismael, mas será que são só os árabes que querem extinguir Israel? Porque a gente sabe muito bem que Israel, ele é descendente de Jacó. Jacó, depois de uma briga, de uma luta com o anjo, ele recebeu o nome de Israel. E esse foi o nome dado a todas as tribos de Israel. Só que ele tinha um irmão chamado Esaú. Esaú, descendente de Esaú, é Edom, os edomitas. E os edomitas, no primeiro exilado que houve com o povo de Israel, eles foram levados também, e eles desapareceram, aquele povo. Só que esse povo, eles não morreram todos, eles estão infiltrados dentro das demais nações. E esse povo talvez esteja agora se revelando atrás do seu direito de primogenitura. Só é o que pode ser, não tem outro caso. Porque, me diga, por exemplo, qual é a terra, vamos dizer num contexto de guerra que a gente conhecemos como era antigamente, porque todas as guerras estão reivindicando alguma coisa. Isso. Ou água, ou petróleo, ou floresta, ou terra, qualquer commodity ali. Qualquer coisa. Aí eu pergunto, o que é que Israel conseguiu tomar do Brasil? Absolutamente nada. O que foi que Israel tomou da França? Nada. Da Alemanha? Nada. Da Rússia? Perdeu da muito. China? Perdeu muito. Eles tomaram o que desses países? O que foi que ele tomou do Irã? Foi que ele tomou do Iraque? Do Egito? Do Egito? Ou até mesmo Jordânia? Do Iêmen? Tá entendendo? Então, dizer que do Egito talvez ele tenha tirado alguma coisa. Não, na verdade na verdade eles trabalharam lá 410 anos. Sim. Se ele fosse entrar com o direito trabalhista, ele ia ficar milionário. Essa é a verdade. Então ele não ficou devendo nada no Egito. O Egito ficou devendo e até hoje tirou muito existem relatos aí que dizem que precisa se fazer uma pesquisa bem detalhada, que aquelas pirâmides, que eu não acredito que tenha sido o povo judeu que tinha construído aquelas pirâmides. Eles podem ter trabalhado, mas não construído. Mas eu não acredito, porque as pedras são muito grandes, muito pesadas, toneladas de peso, e aí é aquela justificativa que aí já vai entrar num outro contexto da parte das imagens que estão aparecendo hoje, daquelas pessoas que existiam na época, que eram gigantes, 2, 3 metros, que é um que tinha capacidade de transitar com aqueles materiais. Então eu não acredito, mas Israel trabalhava no Egito, e ele trabalhou bastante. Então ele não tomou nada do Egito, então na verdade ele não tomou nada de ninguém. Ele não tomou nada de ninguém, inclusive o lugar que ele mora não corresponde a 10% do que era dele. Então, qual o motivo dessa guerra toda? Alguém encontra um motivo para isso aí? Eu acredito que não tem como encontrar um motivo olhando com a visão literária. Não tem como encontrar. Só pode ser isso aí. Eu acredito que os edomitas, que se infiltrou dentro de todas as nações, estão se revelando agora. Porque isso foi disseminado nas escolas, como eu já falei. Todas as escolas foram ensinadas a odiar um judeu. Não só odiar o judeu, por exemplo, no Brasil, essa divisão de classe, isso aí não é à toa, isso aí tem finalidade de quem está dividindo, pobre contra rico, negro contra branco, isso, por aí vai, entendeu? Homossexual contra hétero, e por aí vai. Então, eles vão fazendo essa divisão que é para botar um contra o outro, esse é o objetivo. E foi isso que fizeram ao longo do tempo, e colocaram todos os povos contra o coitadinho dos judeus. Professor Anilson, uma outra pergunta aqui.
O senhor acha que o ódio dos países árabes, já que os países árabes ele tem uma moral, ou talvez uma pseudo-moral, em relação ao Oriente Médio, e uma certa aversão ao secularismo, à banalização e à imoralidade ocidental. Então eles têm aquela ideia de purgar, de fazer uma limpeza moral. Então, se eles trabalham com essa militância e essa ideia genérica de limpeza moral, e ele acha que a degradação moral no Ocidente, ela se alastra, e Israel parece ser, por ser um país democrático e bem relacionado à pluralidade das agendas ocidentais, parece que Israel traz toda essa degeneração ocidental para o Oriente. Em relação a essa polarização, essa pluralização e essa agenda do politicamente correto, baseando-se nisso, isso também é um fator de ódio que cresce entre os moralistas dos países árabes e islâmicos no Oriente Médio? Talvez até seja também uma das questões que levanta tanto o ódio, né? Mas, assim, como se diz, nós combatemos o imperialismo capitalista norte-americano, o Ocidente. Israel apoia o Ocidente, todos apoiam do Ocidente, apoiam Israel. Então nós temos que moralizar a nossa crença, temos que moralizar de acordo com o Alcorão, e que Israel siga também este padrão, mas por trás disso tudo existem vários fatores que a gente poderia dizer que essa questão oriental, ocidental versus ocidental é só um pano de fundo para tentar justificar, que guerra não se justifica, o que está acontecendo. E como já foi falado aqui, né? Uma boa colocação do Van, que o Hamas na realidade está sendo um bode expiatório. E se a gente for analisar do ponto de vista holístico ali, bem parado, nós vamos ver que realmente é o que está acontecendo. E Israel, a gente vê que é um país democrático em todos os sentidos. No entanto, os outros países árabes não existe a democracia, existe a intolerância. É tão tal que a gente viu agora na Copa do Mundo, não se poderia entrar com nada que se referisse ao grupo GLBTQI+, que eles tanto defendem, né? Tanto defendem essa questão do Oriente. E inclusive eu vi um ser proibido de entrar no estádio, aí por causa de uma bandana, foi uma camisa com as cores, né, que se chamam do arco-íris. E assim, aí a gente vê que existe toda essa antipatia, ou seja, essa intolerância contra o Ocidente. Mas, no entanto, toda ajuda que vem do Ocidente é bem-vinda. É um paradoxo aí meio complexo. Se o Ocidente enviar armas para nós, para lutarmos contra Israel, que seja bem-vindo. Mas nós não gostamos do Ocidente, nós odiamos o Ocidente. Então, assim, quando a gente para analisar essa questão, nós vamos ver muitas coisas que, assim, às vezes para nós, meros seres humanos, não tem significado. Mas quando a gente para buscar mais um pouco e saber o porquê, aí é que a gente começa a entender o que leva tanto esse ódio pelo Ocidente, o que leva esse ódio por Israel ser tão aliado com os países ocidentais. E sempre existiu essa aliança, sempre existiu entre Israel
talvez seja o único país do Oriente que seja alinhado com os países ocidentais. E é tão tal que quando houve a perseguição na Segunda Guerra Mundial, vários judeus foram abrigados por países ocidentais, um deles o Brasil. E muitos judeus se espalharam. E hoje, como foi falado antes, sobre a volta do povo judeu para Israel é mais seguro, muitos já estavam voltando. Inclusive, eu vi uma matéria há alguns anos que descendentes da tribo de Levi estariam voltando para Israel. Foram até filmados os descendentes de Levi chegando em Israel. Então, creio eu, que está tudo se juntando. Provavelmente as 12 tribos se juntarão e esse aí é um pensamento meu e uma análise minha, e essas tribos já está começando a querer se movimentar para voltar a Israel, então os outros países do Oriente vão fazer de tudo para impedir, como já estão. E não existe só uma questão ali, porque a Palestina tem que se tornar um Estado. Não, a Palestina tem que ser... Não é. Não é a Palestina um Estado. Que já foi até feito uma proposta para a Palestina se tornar um Estado. Já foi objeto de debate isso, Já né? foi, mas rejeitaram. Então a gente vê que foge totalmente do discurso de ser um Estado. Mas além disso, do Oriente ser totalmente intolerante e Israel tolerante. Vai muito além disso. Professor Josivan, baseando-se nessa pandemia apocalíptica, fazendo uma leitura de uma forma assim abrangente com a janela religiosa, o senhor poderia fazer uma leitura para nós em relação a se eclodiu essa guerra no Oriente Médio e existe essa ameaça no Ocidente em relação ao povo judeu, que cada vez mais está crescendo. E se isso partir de início de que esses judeus que estão dispersos se sintam assim mais seguros em retornar para Israel, nessa situação de migração Europa-Oriente Médio, você não acha também que isso tem algum ponto de interligação ou conexão com a vinda do Messias? Porque na verdade falava, né, Sião para os sionistas. Então parece que os judeus, os Yehudins, estão se conscientizando de que o melhor lugar para eles estarem nesse momento, e ninguém sabe como vai se desenvolver e desencadear isso, é eles saírem da Europa e irem se autoprotegerem num estado que os protege de fato. Qualquer sinal que acontecer, algum religioso vai dizer que é um sinal da vinda, né? Pronto, você conversa, você faz uma leitura baseada. Eu respondo isso aí fazendo uma pergunta. Se eu estou na rua e alguém quer me perseguir ou está me perseguindo ou quer fazer algum mal comigo, qual é o melhor lugar para eu ficar bem seguro? A sua casa. A minha casa. Aí é onde é a casa desses judeus? Né, lá no Israel. Aí o que me chama a atenção é o seguinte: essas manifestações que estão acontecendo nos países lá da Europa, como a Alemanha, até na França também está acontecendo essas manifestações, e as pessoas com cartaz pedindo o fim do povo judeu e gritando, ovacionando as ações daquele grupinho que está fazendo aquelas ações lá, que eu acredito que já aquele grupinho vai se dissipar, vai desaparecer do mapa. Vai acabar. Então, isso é uma opção primeira que eles têm, né? Então isso já aconteceu. Eu não sei o ano, não estou bem lembrado do ano, mas isso já aconteceu. Os judeus começaram a voltar, não sei o que foi que aconteceu. Parece que foi até um início de uma guerra, alguma coisa, mas assim, conflito. No final da Segunda Guerra. Agora eu acho que eu acho que não tem. 2006 também teve uma movimentação. Mais ou menos isso aí, foi quando eles começaram a voltar para a sua terra, porque é o lugar mais seguro, cara. Você imagine alguém encontrar você no caminho, uma pessoa que foi educada daquela forma, ensinada daquela forma que você deve ser punido. Como está sendo exibido nas imagens agora. Inclusive as mídias, a nossa mídia brasileira também, ela não tem nenhuma pauta defendendo o povo judeu.
De maneira nenhuma, apenas ela reproduz a fala de alguns brasileiros condenando justamente o povo de Israel. Então, se ela reproduz aquela fala, é porque ela também dá apoio àquilo ali, entendeu? Então, não existe um lugar mais seguro do que a sua própria casa. Então, eles acham bem melhor que o lugar ideal deles ficarem é voltar para lá. Mas isso é alarmante, as pessoas estão achando que se isso se prolongar, acha que vai ficar só ali com o povo judeu. Não, eu torno a repetir, muitas das vezes as pessoas, eles não conseguem nem assistir um vídeo desse completo, porque ele acha que é insignificante para a vida dele. Eu também, quando era jovem, eu pensava dessa forma, mas quem pensa muito dessa forma é jovem. A pessoa que é muito jovem, ele não está preocupado com isso. E eu fazendo uma leitura das coisas que aconteceram, por exemplo, lá em Roma, quando criaram-se o Coliseu. O Coliseu foi criado com duas finalidades. Uma primeira finalidade que foi a principal, que era tirar o poder do Senado. Porque o povo tinha o Senado como seu representante. Tudo que o povo queria ia ao Senado, aos senadores, e o Senado reivindicava com César da época. Ele criou o Coliseu. E ali, o que foi que ele fez? Ele colocava ali na arena ali para lutar leões com tigre, escravo, pessoas. E as pessoas ali aplaudiam aquilo ali, e eles sabiam, eles se alegravam com aquilo ali. Veja só, começou com animais, luta de animais, entendeu? E eles se alegravam com aquilo ali, porque no final daquilo tinha pão, tinha água, tinha festas. Então eram dois instrumentos, né? Um era de punição e outro era de diversão, né? Punindo o Senado e ao mesmo tempo ganhando o povo. Se divertindo, se popularizando. E ganhando o povo. Mas chegou um período, um tempo, que todo mundo sabe da história, né? Flávio José conta sempre isso aí, de que foi jogado lá pessoas que se declararam cristãos. E eram devorados por leões, crianças, mulheres, jovens, velhos. E eles aplaudiam aquilo ali, porque eles já vinham sendo educados a aceitar aquilo como normal. É o que está acontecendo hoje. Essas manifestações que essas pessoas estão fazendo aí, é porque elas foram educadas daquela forma que tem que odiar esse povo. Então, agora eles se manifestam e acham que aquilo é normal. Aquelas crianças que foram degoladas, assassinadas ali, aquelas moças que foram sequestradas e depois mortas, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, para ele isso é normal, porque ele foi educado daquela forma, ele tem sensibilidade em ver aquilo como um crime, ver aquilo como algo bárbaro. Porque tem muitas pessoas ali que não são árabes que estão comemorando aquilo, não. Tem brasileiro, meu irmão, tem brasileiro que comemora aquilo ali. Será que o presidente nosso, ele comemora aquilo ali, será? Talvez, eu acho que não. Eu acho que ele não é da índole dele, não. Ele deve ser um cara mais humilde, mas... Porque, meu amigo, é o seguinte, então isso é uma coisa que está se alastrando. Aí as pessoas, por exemplo, no nosso mundo hoje atual, as pessoas gostam mais... Você vê, os caras iam lá para as arenas, assistir aqueles espetáculos, e ali eles ganhavam alguma coisa. Pouco, mas ganhavam, que era o pão, a água, e se divertiam ali. Aí hoje não é diferente, cara. Você grava um vídeo desse aí, as pessoas estão nem se lixando, eles estão nem preocupados com isso. Ele ainda tem mais que quiser que ele se lasque para lá, que morra para lá, não tem nada a ver com Israel. Mas ele não sabe que isso pode chegar para a gente aqui. Entendeu? Porque se ele entendesse que isso chegasse para a gente aqui, ele começava a abrir os olhos e dizer, rapaz, realmente, vamos dar mais atenção a esse tipo de coisa e vamos ver como é que devemos nos preparar para caso isso venha acontecer com o nosso país, a gente já está preparado. Não, mas por exemplo, vai jogar hoje um jogo, não sei, estou dizendo um exemplo, Fla-Flu. Mas irmão, os caras pagam para ir para ali, os caras pagam para brigar, para gritar. Eles pedem, se o cara não fizer um gol, não botar a bola na trave lá, eles ficam doidos, ele fica xingando o jogador, e a ponto de pegar o jogador depois. Se o jogador perder o gol, ele fica a ponto de matar aquele jogador. Ou seja, tá lá os 11 lutando entre si, né, com aquela bola, e eles aqui não para de vibrar. E quando for um gol, meu irmão, estrondo, e depois que termina ali, eles estão tão contaminados, tão eufóricos, que quando termina aquilo ali, eles começam a brigar um com o outro, um grupo contra o outro. Então, veja só, então as coisas, a gente fomos educados a aceitar isso como normal. E isso que está acontecendo dessas guerras, essas manifestações, aceitar como normal. Mas não é normal. Então o lugar mais seguro para o judeu é tentar voltar para sua casa. Se alguém está querendo me perseguir, eu vou, para casa.
E é isso que eles estão fazendo. Mas eu não vejo isso como a pergunta você fez, eu não vejo isso como um sinal da vinda, que na verdade tudo quanto acontecer num contexto religioso, a gente temos a tendência como religioso, né, que somos, de interpretar de que aquilo e abrir uma janela para isso, sinais, né? E outra coisa, né? e muitas das vezes os líderes religiosos, essa aqui é para os líderes antigos de hoje nem isso, ele tem nem essa preocupação, mas usava esse contexto de agora que está acontecendo e evangelizava as pessoas, conseguia tirar as pessoas do mundo e ele começar a aderir também aquela questão religiosa. E nem isso, nem hoje estão fazendo, porque também ele olha para aquilo ali, está vendo aquilo normal, entendeu? Porque atacamento cauterizado. Então, eu acredito que eu não vejo assim como sinal da vinda de Cristo. Sobretudo, professor Eduardo, o senhor finaliza para a gente aqui, Sião para os sionistas, dando um conceito étnico e administrativo político. Olha, Deus chegou para um homem e disse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Antes do povo judeu nascer, a promessa de se movimentar para sua própria terra e para sua própria casa já movia o seu antepassado, Abraão. Então, Sião para os sionistas, essa promessa está no sangue, na ideia, está em cada célula de cada judeu. Então, essa é a coisa mais natural que um judeu deve fazer, porque eles, antes dele existirem, o projeto para se movimentar para sua terra, Sião, já era arquitetado pelo próprio Criador. Então o Estado judeu é um Estado determinante divinamente. Isso é algo inevitável. Sião para os sionistas, ou Tizion para os sionistas.